Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema gênito-urinário, que é a junção do sistema genital e o sistema urinário. No sistema urinário, vamos falar sobre a excreção, da urina, que o sistema urinário também é chamado de sistema excretor. E o sistema genital, vamos falar do sistema genital feminino e o masculino, também conhecido como sistema reprodutor, que é o responsável pela reprodução. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre o sistema urinário, que ele é constituído pelos órgãos uropoéticos, e esses órgãos são incumbidos de elaborar a urina e armazená-la temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. Por isso que é sistema excretor. O sistema urinário ou aparelho urinário é responsável pela produção e a eliminação da urina. Ele possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo. O sistema urinário, então, tem a principal função de auxiliar na homeostase do nosso organismo, controlando a quantidade de fluidos corporais e a quantidade de substâncias circulando no nosso corpo. Então, ele vai ser responsável, ele vai auxiliar na homeostase. E o que é essa homeostase? A homeostase, ela é o processo pelo qual o organismo mantém as suas funções internas, que são vitais para a vida constantes, independentes das condições que esse organismo se encontra. Então, a principal função do sistema urinário é auxiliar na homeostase, que vai ser esse processo pelo qual o organismo mantém as suas funções internas, que essas funções internas que são vitais para a vida constante. Ele vai manter essas funções constantes, independente das condições que o organismo se encontra. O sistema é muito importante para o nosso organismo. Este aparelho, o aparelho urinário, o sistema, ele pode ser dividido em órgãos secretores, que vão produzir a urina, e os órgãos excretores, que eles já vão ser encarregados de processar e drenar, essa urina para fora do nosso corpo. Os órgãos urinários compreendem em os rins, que produzem a urina, os ureteres, os ductos, que transportam a urina para a bexiga, onde que na bexiga essa urina vai ficar retida por algum tempo, e a uretra, que é através da uretra que vai ser expelida, essa urina vai ser expelida do nosso corpo. Os rins são em formato de feijão, que a gente vai falar mais na frente sobre. Aqui estão esses tubos, são ureter, a bexiga, e a uretra fica um pouco mais embaixo. Então, basicamente, esse aparelho ele vai ser dividido em os órgãos secretores, que vão produzir a urina, e os órgãos excretores, que vão ser encarregados de drenar para fora do corpo a urina. E aqui, são os componentes do sistema urinário. O rim, onde o sangue é filtrado e se forma na urina, vai se formar a urina, é no rim onde vamos filtrar o sangue e onde vamos formar a urina. E os ureteres aqui são o tubo que conduzem a urina dos rins para a bexiga. A bexiga, que é o órgão que é em forma de um saco, onde se armazena a urina. E a uretra, que é o tubo que transporta a urina desde a bexiga até ao exterior. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema urinário ou o sistema excretor: rim, ureteres, bexiga e a uretra. O rim, a estrutura externa dos rins. Os rins são órgãos que são em formato de um feijão, e quando eles são como se fosse em formato de um punho, são do tamanho de um punho fechado, que se apresentam em sua morfologia interna. Ele vai ter a face anterior e a face posterior. A margem medial, ou também côncava, é a face medial, apresenta o hilo renal, que o hilo renal é por onde vai entrar a artéria renal e sai a veia e o ureter. O hilo ele vai se abrir em um espaço no interior do rim, denominado seio renal, onde se localizam os vasos renais e a pelve renal. A pelve renal, ela já
ela é a estrutura que vai conduzir a urina que está sendo produzida nos néfrons até a tubulação responsável por transportar a urina dos rins até a bexiga. E aqui algumas partes do rim. O córtex renal, né? O córtex renal é a camada externa dos rins, situado logo abaixo da cápsula fibrosa. E as colunas renais, que são estruturas do córtex renal que se projetam para a medula renal. E a medula renal? A medula renal ela é uma estrutura localizada bem abaixo do córtex renal. Ela está representada por uma série de estruturas piramidais, denominadas pirâmides renais. E a pelve renal, né, que é a extremidade superior do uréter. A urina goteja de pequenos poros existentes nas papilas e atinge os cálices renais menores. Destes, ela segue em direção aos cálices renais maiores. Pelve renal e chega ao ureter, que transporta para a bexiga urinária. Então, o pelve renal é essa estrutura que vai conduzir a urina que está sendo produzida nos néfrons, vamos falar mais na frente sobre os néfrons, até a tubulação responsável por transportar a urina dos rins até a bexiga. E as funções dos rins. Os rins eles vão realizar o trabalho principal do sistema urinário, que é a filtração do sangue e a formação da urina. Então não esqueçam, a nível de conhecimento, a principal função do rim, né, é filtrar esse sangue do nosso organismo e formar a urina. Os rins eles contribuem para a homeostasia, né, que eu já falei para vocês o que é essa homeostasia, que é esse processo pelo qual o organismo mantém as suas funções internas, que são vitais, né, para a vida, independente das condições que o organismo se encontra. As funções do rim incluem regulação da composição iônica do sangue, manutenção da osmolaridade do sangue, regulação do volume sanguíneo, regulação da pressão arterial, regulação do pH sanguíneo, liberação de hormônios, regulação do nível de glicose do sangue, excreção de resíduos e substâncias, né? Vamos falar melhor sobre os rins. Os rins, eles possuem um papel importante para a regulação, papel muito importante de regulador, que contribui muito para a manutenção da homeostase do nosso organismo. Os rins são órgãos pares, vamos ter dois. Ficam localizados bem atrás do peritônio. O peritônio é a membrana que reveste o nosso abdômen. E ele fica bem abaixo do diafragma. Os rins, eles regulam diversas funções do nosso corpo. Eles vão regular o plasma sanguíneo, o volume de plasma sanguíneo, que consequentemente regulam nossa pressão arterial. Então, quando o nosso volume de sangue aumenta, a pressão arterial também consequentemente vai aumentar. Os rins também eliminam as substâncias tóxicas que nós ingerimos, como medicamentos e drogas. Eles vão eliminar também substâncias importantes para o nosso corpo, mas que elas não podem estar em excesso, como exemplos de eletrólitos. Quais são esses eletrólitos? Cálcio, magnésio, sódio, potássio, entre outros. Esses eletrólitos são importantes para o nosso organismo, mas quando estão em excesso fazem mal. Então os rins eles vêm com essas funções de eliminar as substâncias que estão em excesso no nosso organismo. Os rins também têm a função de regular o pH do nosso organismo, né? O nível de acidez do nosso sangue, e neles vão produzir hormônio. Eles também têm a função endócrina. Então, basicamente, os rins eles têm as funções reguladoras. Ele tem um importante papel regulador que contribui muito para a manutenção da homeostase no nosso organismo. Vamos ver. E os néfrons, né? Os néfrons é a unidade morfofuncional ou a unidade produtora de urina do rim. Os néfrons ficam nos rins e eles são a unidade morfofuncional ou a unidade produtora de urina no rim.
Cada rim, temos 2 rins, cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons. E a forma do néfron é peculiar, inconfundível, é admiravelmente adequada para a função de produzir urina. Os néfrons, como eu falei para vocês, são unidade funcional do rim, responsável pela filtração do nosso sangue e, consequentemente, pela formação da urina. E eles são formados por estruturas tubulares. Podem observar na imagem que são vários tubos. A principal função é filtrar os elementos do plasma sanguíneo e eliminar através da urina os excretores indesejados. A urina ela é produzida através de 3 processos: filtração, reabsorção e também o processo de secreção. O sangue chega ao rim pela artéria renal e entra sob alta pressão dos capilares dos glomérulos. Isso força a filtração do glomérulo com a saída de líquido para a cápsula renal, formando o filtrado glomerular. Esse filtrado contém água, ureia, vitaminas, aminoácidos, entre outras substâncias. Durante o trajeto do filtrado glomerular pelo túbulo contorcido proximal, ocorre a reabsorção de substâncias úteis pelos capilares do néfron. Ao longo desse trajeto, mais de 99% da água filtrada no glomérulo é reabsorvida. Desse modo, a água, glicose, aminoácido, proteínas e vitaminas e boa parte dos filtrados glomerular vão retornar ao sangue, sempre as partes boas, vitaminas, entre outros. Esse filtrado quando eles vão voltar ao sangue, no túbulo contorcido distal, os excretos indesejados dos capilares sanguíneos são removidos e lançados na urina. São exemplos desses excretos o ácido úrico e a amônia. Por fim, a urina é liberada do ducto coletor para uréter. Isso é mais ou menos a produção da urina, o que retorna para o sangue, as vitaminas que retornam para o sangue e também as que são excretadas pela urina. E as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais ou adrenais, também como são conhecidas, elas estão localizadas entre as faces súperos mediais dos rins e o diafragma. Então ela vai ficar entre a parte de cima dos rins, a parte superior e o diafragma. E ela também, cada glândula suprarrenal, ela é envolvida por uma cápsula fibrosa em um coxinho de gordura. Possui 2 partes, o córtex e a medula suprarrenal, ambas produzindo diferentes hormônios. Como eu falei para vocês, o rim também tem essa função endócrina de formação de hormônio, de produção de hormônio, e eles são feitos nas glândulas suprarrenais. Esses hormônios são produzidos nas glândulas suprarrenais. O córtex secreta hormônios essenciais à vida, enquanto que os hormônios medulares não são essenciais para a vida. A medula da suprarrenal pode ser removida sem causar efeitos que comprometem a vida. A medula suprarrenal secreta 2 hormônios, olha só, epinefrina, que é a adrenalina, e a norepinefrina. Já o córtex suprarrenal secreta os esteroides. Como eu falei para vocês, o rim ele tem uma função endócrina, que ele também produz hormônios, e esses hormônios são produzidos nessas glândulas suprarrenais. E o ureter. O ureter são 2 tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga. Eles são órgãos pouco calibrosos. Os ureteres têm menos de 6 milímetros de diâmetro e 25 a 30 centímetros de comprimento. A pelve renal é a extremidade superior do ureter, localizado no interior do rim. Então vai ser na pelve renal que vai começar o ureter. Aqui, como vocês podem observar, os 2 rins, né, são órgãos pares, o rins, e bem embaixo, bem na pelve renal, vai começar
formar o início do ureter, que vai até a bexiga, descendo oblicamente para baixo e medialmente. O ureter percorre por diante da parede posterior do abdômen, penetrando em seguida na cavidade pélvica, abrindo-se no ósseo do ureter, situado no assoalho da bexiga urinária. Ele é responsável, como eu falei para vocês, os ureteres são responsáveis, cada um, por levar a urina de cada rim até a bexiga urinária para armazenamento e posteriormente uma excreção, dessa urina. Após o sangue ser filtrado pelos rins, o material filtrado passa por uma série de absorção e exsudação ao longo do comprimento dos túbulos com tecidos. O líquido então vai passar aos tubérculos coletores, após os quais entram no ducto coletor, e dos ductos coletores a urina já vai passar dos cálices para a pelve renal, que aí vai marcar o início dos ureteres. Assim que passa, a urina já vai passar dos ductos, passa dos cálices para a pelve renal, é onde vamos marcar o início do ureter, que vai passar de lá para a bexiga. E a bexiga, a bexiga urinária, ela funciona, ela vai ser o reservatório temporário para o armazenamento da urina. Não sei se vocês se lembram do sistema digestório, que lá eu falava sobre o estômago, que o bolo fecal por um pouco tempo, por um intervalo pequeno de tempo, vai ficar lá em um reservatório temporário também no nosso estômago. A mesma coisa a urina aqui na bexiga. A bexiga, ela funciona como esse reservatório temporário para o armazenamento da urina. Quando vazia, essa bexiga está localizada inferiormente ao peritônio, que é essa camada, essa membrana que reveste o abdômen, e posteriormente a sífise púbica. Quando ela está cheia, isso quando ela está vazia. Já quando ela está cheia, ela se eleva para a cavidade abdominal. Quando a bexiga está vazia, ela está localizada inferiormente ao peritônio e posteriormente à sífise púbica. E quando cheia, ela se leva para a cavidade abdominal. Ela é um órgão muscular, formado por músculo oco elástico, que nos homens situa-se diretamente anterior ao reto, e nas mulheres ela já está à frente da vagina e abaixo do útero. A saída da bexiga urinária contém um músculo esfíncter, chamado de esfíncter interno, que ele vai se contrair involuntariamente, prevenindo o esvaziamento. Inferiormente ao músculo esfíncter, envolvendo a parte superior da uretra, está o esfíncter externo, que controlado voluntariamente, permitindo a resistência e a necessidade de urinar. Percebam que a nossa urina a gente consegue controlar por o esfíncter. Não esqueçam que os músculos, eles têm esse papel, como eu falei para vocês, no sistema muscular, de contração e o relaxamento. E a bexiga, ela é formada, ela é um órgão muscular feito por músculo, pois nesse músculo chamado esfíncter que vamos conseguir realizar o esvaziamento. É com a ajuda desse músculo que a gente consegue. Na saída dessa bexiga vai conter esse esfíncter interno, bem na saída, que ele vai se contrair involuntariamente, prevenindo o esvaziamento da bexiga. Já aqui embaixo, inferiormente ao músculo externo, que controlado voluntariamente, ele já vai permitir a resistência à necessidade de urinar. A capacidade média da bexiga urinária, ela é de 700 a 800 ml e é menor nas mulheres, porque o útero ocupa o espaço imediatamente acima da bexiga. Então, a bexiga é esse órgão muscular oco, Ela é revestida por músculo e ela funciona como um reservatório temporário para o armazenamento da urina. A urina vai ficar lá armazenada temporariamente por questão de tempo. E a uretra? A uretra é o tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo. Lembrando que o ureter, ele já vai conduzir a urina
do rim, onde ela é formada, até a bexiga. E a uretra, ela vai conduzir essa urina da bexiga ao meio externo, para fora, sendo ela revestida por mucosa, que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. A uretra se abre para o exterior através do ósseo externo da uretra. A uretra, ela é diferente entre os dois sexos. Tanto na mulher quanto no homem, ela vai ser localizada em lugares diferentes, mas ela tem a mesma função, que é conduzir a urina da bexiga para o meio externo. Recordando, o ureter, não confunda, o ureter, ele vai conduzir essa urina do rim para a bexiga, onde ela vai ficar reservada temporariamente. Já a uretra, ela já vai conduzir essa urina da bexiga para o meio externo, revestido por mucosa, que contém grande quantidade de glândulas secretoras do muco. Observem a uretra, onde é que ela fica, tanto no homem quanto na mulher. E o sistema genital. Encerramos aqui o sistema urinário, que é o sistema responsável pela produção de urina, pela excreção dessa urina. Os órgãos principais são o rim. No rim contém o néfron, que é a unidade funcional para a produção dessa urina. Vamos ter o rim, o ureter, que é o tubo que vai conduzir essa urina até a bexiga. Vamos ter a bexiga, que é um reservatório temporário dessa urina. E vamos ter a uretra, que é esse tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo. E o sistema genital, que encontramos na espécie humana, diferenças anatômicas sexuais entre homem e mulher, que são muito relevantes para a procriação da espécie. A célula reprodutora masculina recebe o nome de espermatozoide, e a célula feminina, ela é conhecida como óvulo. Vamos estar falando tanto do sistema genital masculino como do feminino. O sistema genital masculino, ele é constituído pelo testículo, epidídimos, ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra, vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais, escroto e pênis. O sistema genital masculino, ele é responsável por gerar células sexuais masculinas ou gametas masculinos. Além disso, ele é responsável por introduzir esses gametas no sistema reprodutor feminino no ato sexual. Os órgãos genitais masculinos podem ser divididos no órgão espermatogenético, que é o testículo, e em vias espermáticas incumbidas de armazenar temporariamente os espermatozoides, até o momento de serem exteriorizados, quando então atravessam essas vias. Junto às espermáticas, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e a uretra, encontramos diversas glândulas incumbidas de elaboração do líquido seminal. Além do epidídimo, as vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais e glândulas uretrais, que servem de vectos para os espermatozoides. Então, os órgãos genitais podem ser divididos no órgão espermatogênico, que é o testículo, e as vias espermáticas, que essas vias elas vão ser responsáveis de armazenar temporariamente os espermatozoides. E quais são essas vias? O epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. O escroto, ele é uma dobra de pele situada na região anterior do períneo masculino, onde estão alojados os testículos, epidídimo e início do cordão ou funículo espermático. E o testículo, além dele ter a função de espermatogênese, também tem a função endócrina, pois é nele que acontece a produção de testosterona. Ele é um órgão de característica oval,
capaz de produzir os gametas masculinos. É nos testículos que vão ser produzidos os espermatozoides e também nos testículos que vão ser produzidos os hormônios sexuais, que são a testosterona. Os hormônios sexuais masculinos são a testosterona. Então os testículos, eles também têm a função no sistema genital masculino, ele também vai ter a função endócrina, pois é neles que também vai ser produzidos os hormônios sexuais masculinos, que é a testosterona. O testículo, ele é um órgão par. Temos testículo direito e esquerdo, situado numa bolsa músculo-cutânea, denominado escroto, que eu já falei para vocês anteriormente sobre o escroto, e ele encontra-se na região anterior do períneo, logo atrás do pênis. A túnica albugínea envia para o interior do testículo delgado septos, conhecidos como septos do testículo, os quais subdividem-nos em lóbulos. Nos lóbulos dos testículos encontramos grandes quantidades de finos, longos e sinuosos ductos, de calibre quase capilar, que são denominados túbulos seminíferos contorcidos. É nesses túbulos seminíferos contorcidos que se formam o espermatozoide. Observe que tudo isso vai acontecer no testículo, e é nesse testículo que vai acontecer a produção, especificamente nos túbulos seminíferos, que vai acontecer a formação, a produção dos espermatozoides. Então ele é algo muito importante do sistema genital masculino, pois é nele que acontece a produção dos espermatozoides. E o epidídimo. O epidídimo, ele estende-se longitudinalmente na borda posterior do testículo. Vou passar o mouse aqui, bem no epidídimo, ele se estende longitudinalmente na borda posterior do testículo, e ele apresenta uma dilatação superior, que ultrapassa o polo superior do testículo, que é denominada cabeça, um segmento intermediário, que é o corpo, e inferiormente abaixo, uma porção mais estreitada, que é a cauda do epidídimo. Na cabeça do epidídimo, os ductos eferentes do testículo continuam por ductos novamente muito tortuosos, que em seguida vão se anastomosando sucessivamente para constituir um único tubo, que é o ducto do epidídimo. Então, o epidídimo, ele já vai se encontrar superiormente ao testículo, colado nos testículos. E os ductos? Os ductos temos ductos deferente e o ducto ejaculatório. O ducto deferente, ele é um longo e fino tubo par, de paredes espessas, o que permite identificá-lo facilmente pela palpação, por se apresentar como cordão uniforme, liso, duro, o que distingue dos elementos que o cercam, que são de consistência muito branca. Próximo à sua terminação, o ducto deferente apresenta uma dilatação que recebe o nome de ampola do ducto deferente. O ducto ejaculatório, ele é um fino tubo par também, que penetra pela face posterior da próstata, atravessando seu parênquima, para ir se abrir por um pequeno orifício no cólico seminal da uretra prostática, ao lado do forame do útero prostático. Estruturalmente, o ducto ejaculatório, assim como a vesícula seminal, tem a mesma constituição do ducto deferente, apresentando 3 túnicas concêntricas, que é adventícia, muscular e mucosa. E a vesícula seminal? A vesícula seminal, ela é um órgão par, que vai se situar lateralmente à ampola do ducto deferente, por baixo trígono da bexiga urinária. Sua secreção contribui para a constituição do líquido seminal. Então vai ser na vesícula seminal que vai ser a formação do sêmen, do líquido seminal. E a próstata? A próstata é mais uma glândula cuja secreção é acrescentada ao líquido seminal. A sua base está encostada no colo da bexiga, lembra da bexiga do sistema excretor. Ela é a primeira porção da uretra, e a primeira porção da uretra perfura longitudinalmente pelo seu centro, da base ao ápice.
Sendo ligeiramente achatada no sentido antero-posterior, ela apresenta uma face anterior e outra posterior e de cada lado faces inferolaterais. Estruturalmente, a próstata ela é envolta por uma cápsula constituída por tecidos conjuntivos e fibras musculares lisas, e da qual parte finas trabéculas que vão se dirigir para a profundidade do parênquima, participando de seu arcabouço, encontrando fibras musculares estriadas que parecem derivar do músculo esfíncter da uretra. E o pênis? O pênis ele é um órgão erétil e copulador masculino. Ele é representado por uma formação cilindroide, ele é como se fosse um cilindro, que se prende à região mais anterior do períneo, cuja a extremidade livre é arredondada. O tecido que tem a capacidade de encher e esvaziar de sangue forma 3 cilindros, dos quais 2 são pares, direito e esquerdo, e se situam paralelamente por cima, considerando-se pênis em posição oriental ou semi-ereto, e o terceiro é ímpar e mediano, e situa longitudinalmente por baixo de 2 precedentes. Os 2 cilindros superiores recebem o nome de corpos cavernosos do pênis e o inferior de corpo esponjoso do pênis. Não esqueçam, o pênis é formado por corpos cavernosos e corpo esponjoso. O pênis, portanto, poderia ser dividido em raiz, que é bem no começo, o corpo, né, que é dividido em corpo cavernoso e esponjoso, e a glande, que é o início, a glande. E o sistema genital feminino? Vimos que no sistema masculino temos os testículos, que tem a produção do espermatozoide. E no sistema feminino, que não é diferente, que ele é responsável também por gerar células sexuais femininas ou gametas femininas. E ele é responsável, ele é constituído também por ovários, tubas uterinas, útero, vagina, vulva e glândulas vestibulares. Os órgãos internos, eles estão localizados no interior da pelve e consistem de ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Os órgãos genitais femininos são incumbidos de produção dos óvulos e depois da fecundação destes pelos espermatozoides e oferece condições para o desenvolvimento até no novo ser. Então, no órgão genital feminino, que ele é responsável, nele vamos produzir óvulos, que depois da fecundação destes óvulos, os óvulos vão ser fecundados pelos espermatozoides. Aí sim vão oferecer condições para poder desenvolver até o nascimento do novo ser. Os ovários. Os ovários, eles são um órgão par também, né? Temos 2 ovários. Assim como os rins, temos 2 rins, temos 2 ovários. Ele é um órgão par, comparado a uma amêndoa, com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 1,5 metro de espessura. Ele vai estar situado por trás do ligamento largo do útero e logo abaixo da tuba uterina, sendo que seu grande eixo se coloca paralelamente a esta. Os ovários são mantidos em uma posição estável dentro da cavidade abdominal por diversos ligamentos. São eles: ligamento largo, o mesovário, que é o ligamento do próprio do ovário, e ligamento suspensor do ovário. E as tubas uterinas. Aqui vocês podem observar os ovários e logo essas tubas aqui, esses tubos aqui são as tubas uterinas. Ela é um tubo par também, que se implanta de cada lado do respectivo ângulo látero superior do útero, e ela vai se projetar lateralmente, representando os ramos horizontais do tubo. Esse tubo ele é irregular quanto ao calibre, apresentando aproximadamente 10 centímetros de comprimento, e ele se dilata à medida que ele vai se afastando do útero, ele vai se dilatando. A tuba, né, uterina, a partir que ela vai se afastando do útero, ela vai se dilatando, abrindo-se distalmente por um verdadeiro funil de borda franjada. E a tuba uterina, ela se divide em 4 regiões, que no sentido médio lateral são parte uterina, istmo, ampola e infundíbulo. E o útero, né? O útero ele é um órgão oco, ímpar e mediano.
em forma de uma pera invertida, achatada no sentido antero-posterior, que ela vai emergir do centro do períneo para o interior da cavidade pélvica. Ele é localizado na cavidade pélvica, atrás da bexiga urinária e à frente do colo sigmoide do reto. Então, o útero ele vai estar entre a bexiga, né, da mulher e o colo sigmoide e do reto. Na parte média, o útero ele apresenta ele vai apresentar um estrangulamento denominado istmo do útero. A parte superior ao istmo recebe o nome do corpo do útero, inferior à cervice, o colo do útero. É no colo que a gente vai avaliar a mulher quando ela já está próximo de receber o bebê. A gente vai ver, de ter o bebê, a gente vai ver se esse colo do útero está apagado ou não, né? Se já dilatou ou não. A extremidade superior do corpo do útero, ou seja, a parte que se situa acima da implantação das tubas uterinas, tem o nome de fundo do útero. A cérvix do útero ela é subdividida em duas porções, por um plano transversal que passa pela sua parte média, que são porções supravaginal e vaginal. Falei para vocês que no testículo ocorre a produção de testosterona. Já no sistema genital feminino também, que tem a produção de células, de hormônios, vai ter a produção da progesterona. Temos a produção da testosterona e aqui no sistema genital feminino vamos ter a produção da progesterona. E a vagina? A vagina é um órgão feminino da cópula, servindo também para a passagem do feto durante o parto. Comunica-se com o útero através do ósseo da vagina, que se localiza no vestíbulo da vagina. A vagina é um tubo músculo-membranoso de aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Então, ele é revestido por músculo e pela membrana. A vagina está situada dorsalmente à bexiga e ventralmente ao reto. Então, ela está abaixo da bexiga e em cima do reto. Seu eixo forma um ângulo de 90 graus com o útero, sendo desta forma anatomicamente preparado para receber o pênis. Perto da entrada da vagina, a mucosa usualmente forma uma prega vascular denominada ímen. E aqui são os órgãos externos, que é a vulva, o pudendo feminino. É o conjunto de órgãos externos do sistema genital. A vulva seria mais essa parte onde está um monte de Vênus, onde crescem os pelos pubianos. Aí é a vulva. Temos também os lábios maiores, os lábios menores, os clitóris, os vestíbulos da vagina, o órteo da vagina e o órteo externo da uretra. Observe, aqui tem um monte de Vênus, né, um monte de pubis. Aqui é a vulva. Temos os pequenos lábios aqui, os lábios menor e os lábios maior, pequenos e grandes lábios. Aqui é o vestíbulo da vagina, o órteo vaginal, o clítoris também aqui, o órteo da uretra, o ânus. Aqui eu coloquei uma imagem do sistema geral, o sistema genito-urinário, que a gente falou na aula de hoje. Tanto do sistema excretor-urinário como o sistema reprodutor. São um pouco ligados um ao outro. Todos têm função endócrina de produção de hormônio. Nos rins vamos formar hormônio nas glândulas suprarrenais. E também na parte genital, temos na parte genital masculina a formação da testosterona e na parte feminina a produção da progesterona. No rim, o rim é muito importante, esse sistema urinário, sistema excretor é muito importante também, porque precisamos dessa formação dessa urina e também da excreção dela, né? É no rim que vamos formar essa urina, lá no néfron, que é a unidade funcional do rim. Cada rim produz a urina e depois que essa urina é produzida para o rim, ela é encaminhada pelo ureter até a bexiga. E é na bexiga que ela vai ser um reservatório temporário até ela ir para a uretra e da uretra ser encaminhada, né, conduzida
para o meio externo. E os sistemas genitais, tanto masculino e feminino, são sistemas reprodutores, que eles são responsáveis por reproduzir. No testículo vamos ter a produção do espermatozoide, e nos óvulos também vamos ter as produções, nos óvulos vamos produzir óvulos para que aconteça essa fecundação. Essa foi a nossa aula sobre o sistema geniturinário. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível. E até a próxima aula, alunos. Bons estudos!